Piorou. E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Inclusive essa. Transa. Mostra! Se você está chegando agora e não conhece o podcast, esse vai ser um episódio maravilhoso para você ter um intensivo do que é o Transa Podcast, do que foi, de onde veio e por que a gente está aqui fazendo isso aqui. Só que se você já acompanha, ainda assim é importante, porque eu quero a sua opinião para pensar o que a gente vai fazer. Então, vamos junto. Seguinte, o Amostra, que é meio que estranho aqui, é meio que um diário de processo e de várias outras coisas, aonde eu fico falando sobre piração, sobre o processo de desenvolvimento da terceira temporada e sobre outras coisas, porque é um formato meio vlog. E no Transa, a gente tem vários formatos diferentes. E hoje eu queria sua ajuda para pensar sobre isso. Esse episódio vai ser um fluxo de pensamento, de ideias que eu tô tendo e que eu queria muito escutar vocês. Tem alguns episódios que eu tô querendo a interação de vocês, então interajam. E eu gosto muito delas, por exemplo, até porque isso é uma coisa que tá faltando na rede social. Se você tá chegando agora, eu parei de usar as redes sociais já tem alguns meses, porque eu tô desenvolvendo a terceira temporada que vai falar sobre corpo e a rede social é um aspecto que a gente vai pensar sobre como isso influencia. E aí eu tô sem essas redes sociais. E uma coisa que eu sinto muita falta é a interação, porque no vlog não tem muita essa interação. Então eu tô pedindo vira e mexe para que vocês interajam mais. E eu gosto muito quando vocês interagem. Por exemplo, no último vídeo, eu recebi um comentário que foi muito legal. Tipo, muito obrigada à pessoa que comentou. Porque além de gostar muito do comentário, eu sempre recebo e leio com atenção, assim. Foi muito interessante porque comentou uma questão que é uma questão que eu já venho pensando há muito tempo. E o meu irmão vive falando comigo sobre isso. Que é a dúvida sobre o nome Transa Podcast. Porque que acontece? Vou contar de onde que esse nome veio. Quando eu comecei esse podcast, lá no início, onde a primeira temporada falava sobre não monogamia, eu tava começando a criar um podcast, eu não sabia, nunca tinha feito isso, não escutava muito podcast, não fazia nada, mas por muita sorte eu encontrei pessoas muito fodas, assim, que estão junto comigo até hoje construindo isso, Leozinho e muitas outras pessoas. Mas eu comecei a falar porque algumas pessoas, já tinham alguns anos, na verdade, que isso rolava, falavam assim, eu gosto muito de te escutar. A forma que você fala sobre alguns assuntos é muito boa, é muito importante. E me ajuda a ver outras coisas. E aí algumas pessoas falavam assim, poxa, você devia fazer alguma coisa, você devia fazer um podcast, você devia fazer alguma coisa. E aí eu vivi por muito tempo a não monogamia e me tava já meio tentando pensar sobre isso, e eu gosto muito de pesquisar, de investigar essas coisas, e eu sentia um buraco, que eu sentia uma falta muito grande de poder falar sobre esse assunto de outras formas, porque as formas que eu via, por mais lindas e instagramáveis que elas fossem, não eram formas que eu botava fé, que eu acreditava e que na hora que eu tava vendo algumas angústias ou conflitos, eu buscava coisas que eu precisava ouvir, eu não encontrava. E as coisas que eu encontrava, elas na verdade não dialogavam comigo. Elas eram lindas, mas elas eram completamente abstratas. E aí, então, tinha esse buraco. E não era só eu que sentia essa falta. Essas pessoas que falavam, nossa, eu gosto da forma que você fala das coisas, falavam também, tipo, poxa, vinham muito me procurar pra falar sobre esse assunto, porque era um assunto que eu vivia, que eu me interessava e tal, e que eu também via que as pessoas também sentiam a mesma falta que eu, de ter um lugar para falar sobre isso. E isso foi a primeira temporada. Quando eu comecei a desenvolver esse podcast, eu queria criar um nome, porque eu sabia que o podcast ia precisar de um nome, mas um nome que significasse o gesto do que eu faço. Eu não tinha muito uma vontade de conectar o nome à temporada, que era sobre não monogamia. Na verdade, eu queria um nome que me deixasse livre para poder pirar em vários assuntos, porque desde lá eu já sabia que eu não queria falar só sobre não monogamia. Eu queria falar, às vezes, poder falar de cinema, poder falar de outras coisas, porque eu gosto muito de... Eu vivo pensando, assim, eu gosto muito de pesquisar muitas coisas, eu me interesso por muitos assuntos e eu
percebo que o meu forte e o forte do Transa Podcast não é o assunto, é a forma que a gente fala do assunto. Então, contemporâneo, pauta quente ou não, o nosso forte não é esse. O forte aqui é a mistura e o entrelaçamento que a gente vai juntando de perspectivas, de uma percepção, de escutas que a gente vai recebendo de outras pessoas. Por isso que as temporadas tem também muitas coletas de áudios de outras pessoas, de relatos de outras pessoas, de pessoas que eu às vezes escuto e falo assim, nossa, isso aqui é muito legal, fala de novo, deixa eu gravar, vamos conversar sobre isso. É uma colcha de retalhos que vai sendo criada e que cria uma perspectiva de vários entrelaçamentos que, para mim, o valor tá todo ali, que é olhar para um assunto a partir de um emaranhado. E, às vezes, isso faz a gente se abrir, ver outras coisas e se deslocar perante aquele assunto. Por mais que seja um assunto muito próximo que a gente vive ou muito distante. Inclusive, eu me interesso por isso. Eu me interesso em pesquisar coisas que, às vezes, são coisas que eu já vivi, me interesso, e coisas que eu não tenho nada a ver com isso. Porque me interessa como que vai ser esse desdobramento e esse entrelaçamento. Então a ideia do Transa vinha disso, não vinha só de uma conexão com o tema, na verdade não vinha de uma conexão com o tema, vinha mais dessa palavra, que eu acho uma palavra muito forte e que eu gosto muito porque na hora que a gente tá falando do ato sexual, Transa, a gente tá falando, tem vários termos que você pode usar para isso, né? Copular, transar, fuder, amar, fazer amor, né? Sexo, qualquer coisa assim. Mas transar é o único que não tem a ver com o sentimento que você sente ou uma coisa ali mais fuder, né? Uma coisa que tem alguma conotação ali mais, né? Alguma coisa mais apimentada ali. Não, transar é o termo que a gente usa que fala do gesto, fala do entrelaçamento, fala da fricção. Então, era o termo que falava sobre o movimento. E eu achava isso muito legal e eu gosto dessa palavra. Não é à toa que o álbumzaço do Caetano chama Transa e eu acho incrível isso. Que há um tempo atrás, na língua portuguesa, a gente falava transar ideias, porque diz exatamente desse lugar de trançar, de entrelaçar, de friccionar, de gerar movimento e uma outra coisa a partir do encontro e junção e emaranhado e mistura das coisas. É isso que me interessava quando eu escolhi Transa. Só que a palavra tem uma bagagem e Transa tem uma bagagem muito específica, que é uma conotação sexual. Então, inclusive, toda vez que alguém vai falar do meu podcast, eu falo assim, você pode buscar patrocínio com marca de vibrador. Eu olho e falo assim, por quê? Não faz o menor sentido. Pra mim, nenhum tema que eu falei tem a ver com isso. Por mais que vez ou outra a gente fala sobre algum assunto que tem a ver com isso, não é o foco do podcast, assim, pelo contrário. Mas eu entendo, porque no mundo tem uma bagagem muito específica desse termo. A força que aquilo tem em outro lugar, em outro sentido, é muito grande. E aí, atualmente, eu tô aqui pensando em mudar o nome. E aí eu fico pensando, o que eu pensei foi, por exemplo, deixar o Transa para as temporadas, que são quando eu investigo um tema. Na primeira temporada, na monogamia, na segunda, masculinidade, na terceira vai ser corpo e limite. Então, corpo, mas corpo tem a ver com limite, enfim, a gente vai falar sobre vários assuntos, na verdade, porque corpo é um tema imenso. Mas é isso, então essas investigações chamarem Transa, que são essa coisa da negócio. Ou então só abrir mão desse nome mesmo e seja o que Deus quiser. Aí, a gente já tem vários outros formatos, né? Os vazantes, que são episódios mais poéticos, mais experimentais, que tem muitas leituras, que a gente fala sobre várias coisas. O Amostra, que é esse episódio aqui, que são vlogs, que são conversas mais diretas, com menos edição, mais brutas ali, mais diários de processo mesmo. Enfim, e aí às vezes esse canal tem um outro nome, ou o meu nome, que vai ser o que engloba isso tudo. Mas eu queria ouvir vocês também, porque toda a ideia de mudar é mais poder comunicar. É poder aproximar mais do que distanciar. É não fazer com que o nome seja uma barreira para que vocês acessem esse conteúdo. Porque, para mim, o mais interessante desse conteúdo, e o porquê eu acredito tanto no que eu tô fazendo, é porque eu acredito que esse entrelaçamento cria uma forma distinta de ver as coisas. E isso tem um poder de dar a ver, sabe? É um exemplo disso, NBA. Eu adoro NBA. E eu comecei a gostar muito de NBA quando eu entendi como que a NBA funciona.
E aí, eu falei, cara, que viagem. Ninguém nunca tinha me explicado que basquete é tão legal. Porque, se você olhar para uma certa perspectiva, a NBA ela é formada de uma forma a construir uma grande narrativa. E é muito foda isso. Tipo assim, tem jogo pra caramba, né? Tem, tipo assim, muitos jogos. Mas aí você vai criando uma grande narrativa com os times ali, sobre as temporadas. Então, você tem como se fosse um filme épico, sabe? Na dinâmica do esporte. Isso é do caramba. Só que isso é uma coisa que eu fui coletando, investigando várias coisas e falando, tá, se você mistura um tanto de coisa, de repente você consegue enxergar a coisa de um outro jeito que é muito legal. E é muito legal poder compartilhar ele, porque isso vai começando a aumentar. E aí, às vezes, você tá escutando isso, vai dar um estalo sobre a NBA e de repente a gente vai começar a abrir novas perspectivas sobre uma coisa que parecia já completamente dada, entendeu? E todas as temporadas têm a ver com isso. A masculinidade, queria ver a masculinidade de uma outra forma, porque eu acho que a gente fala dela de uma forma que não tem solução, entendeu? É tipo, é macho, joga fora, mas não dá pra fazer assim, então vai ter que pensar de outra forma. A não monogamia, a mesma coisa. Me interessava investigar esse tema, entender, tipo assim, vamos falar sobre isso sem ser muito nichado ali, vamos pensar sobre isso. E, inclusive, eu acho os episódios da temporada não monogamia muito importantes, principalmente para quem não é não monogâmico, entendeu? Ou para quem é tipo não monogâmico num relacionamento fechado, porque o legal disso é que o deslocar, escutar outras coisas, te abre, te fortalece para o que quer que você escolha, entendeu? E isso vem do encontro. E por isso que eu gosto de chamar, por isso que eu gosto de chamar pessoas para pensar junto comigo, de interagir, de escutar vocês, porque aí a gente consegue entrelaçar e criar alguma coisa com isso, sabe? Então me conta, o que vocês acham? Até o próximo episódio. Bora juntos.